Olá, muito bom dia. Hoje é quinta-feira, 14 de setembro de 2017. Bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do Cidade Já. Fim de semana chegando e a gente acorda cedo para deixar você bem informado. Muito bem, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que acompanha a programação da TVI, desde as primeiras horas do dia, você que já acorda antes de ir para o trabalho, antes de ir para a faculdade, você que fica ligado aqui com a gente para ficar bem informado, para saber como é que está o tempo e como é que está o trânsito aqui na cidade de Itabuna e também, consequentemente, na cidade de Ilhéus. Muito obrigado a você da cidade de Ilhéus pelo carinho da audiência. Eu já quero convidar você a abrir a janela comigo, vem comigo aqui no Cidade Já. Você fica sabendo sobre o tempo. Nesse momento chove em Itabuna, né? Um chuvisco, amanheceu chuvoso aqui em Itabuna, muita chuva na cidade. Você acompanha também no detalhe a Avenida Juracy Magalhães, essas imagens são ao vivo, ok? Você vê o fluxo de veículos nesse momento, que é tranquilo, mas você sabe que quando está chovendo aqui na cidade, né? Quem estava com o seu carro na garagem, já tira o seu carro da garagem, com certeza, porque a chuva força um pouco essa situação. Eu trago a previsão do tempo para você agora em Itabuna. O tempo fica instável hoje, viu? Nessa quinta-feira. Períodos curtos de abertura intercalados com períodos de nebulosidade e também chuvas a qualquer hora do dia. A mínima é de 18 graus, chegando a máxima de 25 graus. Você acompanhando assim as imagens, né? Em algum período o trânsito fica mais leve, mas consequentemente aí, se aproximando das 8 horas da manhã, o trânsito, o fluxo de veículos já aumenta aqui na cidade de Itabuna. Bom dia para você também da cidade de Ilhéus que nos acompanha. Eu trago a previsão para a cidade de Ilhéus. A previsão é praticamente a mesma, o tempo fica instável também na cidade de Ilhéus. Períodos curtos de abertura intercalados com períodos de nebulosidade e chuvas a qualquer hora do dia. A temperatura mínima é de 18 graus e a máxima de 25 graus na cidade de Ilhéus. Bom, essas informações são do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos. Eu aproveito para trazer uma situação que ocorreu em Ilhéus ontem. A força da maré destruiu cais na Avenida 2 de Julho, na cidade de Ilhéus. A força da maré nos últimos dias provocou a destruição de parte do cais de proteção da Avenida 2 de Julho, próximo à Praia do Cristo, aí na cidade de Ilhéus. Você da cidade de Ilhéus que nos acompanha. Motoristas ou motociclistas que trafegam pelo trecho da avenida devem prestar muita atenção. Lembrando que isso ocorreu ontem, viu, aí na cidade de Ilhéus. Para evitar maiores transtornos, a Superintendência de Transporte e Trânsito, a SUTRAN, interditou uma das pistas. De acordo com a Secretaria de Comunicação, a circulação será meia pista até que sejam concluídas as obras emergenciais de engenharia. A orientação é para que os motoristas e motociclistas fiquem atentos às placas de sinalização no sentido da Praça José Marcelino e Avenida Soares Lopes. A ventania e ondas altas, né? A gente lembra para você que ontem publicamos aqui, né, trouxemos para você um alerta da Marinha do Brasil a respeito da ressaca do mar e de ondas de até 4 metros, aí na cidade, até 3 metros, perdão, na cidade de Ilhéus. A destruição do cais ocorre dias após alerta da Marinha do Brasil para período de ventos de até 61 km por hora na costa, além de ondas de até 4 metros de altura. Surfistas e pescadores devem evitar o mar nesse período. O alerta, lembrando para você, antes previsto só até ontem à noite, agora foi estendido também até essa sexta-feira, até amanhã. Então fica esse alerta, você banhista, você também que costuma navegar pelo litoral aqui do sul da Bahia, fique atento porque o mar está ressaqueado, então é preciso a gente ter muita atenção, tá certo? Nesse momento, e trazendo essa notícia aí sobre esse cais aí na Avenida 2 de Julho em Ilhéus, que não aguentou a força da maré na tarde de ontem, ok? Eu trago informações para você agora das cotações, para você amanhecer o dia bem informado. O dólar comercial está sendo vendido a R$ 3,13. Eu quero aproveitar e falar aqui sobre essa questão do dólar, sobre a economia. O dólar comercial fechou em alta ontem, de 0,29%, cotado a R$ 3,13 na venda. É o terceiro dia seguido de valorização. Na véspera, a moeda norte-americana subiu 0,81%. Influenciou a cotação de ontem a cautela dos investidores após o presidente Michel Temer voltar a ser alvo de inquérito no Supremo Tribunal Federal. As suspeitas de que Temer
tenha beneficiado uma empresa que atua no Porto de Santos por meio da edição de um decreto de regulamentação do setor. Então esse é o motivo aí, né? A questão política influencia também na variação do valor do dólar comercial. Eu trago também o valor da arroba do cacau, que está custando R$ 94,00. O boi gordo está custando R$ 107,69 e o café Conilon está custando R$ 137,65. Bom, eu trago para você agora também o que é manchete nos principais jornais impressos do nosso estado, para você, como eu sempre digo, começar o dia bem informado. Para você também que já está aí a caminho do trabalho, para você que está no transporte coletivo assistindo a nossa programação, nosso programa Cidade Já ao vivo, também pelo seu smartphone, tablet, é isso mesmo, através do nosso site tvi.tv.br você acompanha 24 horas a nossa programação e também o programa Cidade Já ao vivo. Então fica comigo, eu trago essas informações para você nesse momento. No Jornal à Tarde, a manchete é o seguinte: homem é executado em Salvador após reclamar do tráfico de drogas na porta de casa. Bom, isso é um absurdo, essa notícia que é manchete no Jornal à Tarde nessa quinta-feira. Etevaldo Almeida Mascarenhas, de 54 anos, foi executado com 8 tiros nas costas, tórax, cabeça e braço esquerdo na tarde dessa quarta-feira, na tarde de ontem, dia 13, dentro da casa onde residia, na rua 7 de setembro, na Fazenda Grande do Retiro, na capital do estado. Segundo informações da Polícia Civil, ele foi morto por 2 traficantes de drogas que agem aí no local após reclamar do comércio de entorpecentes que ocorre próximo à sua residência. A vítima foi surpreendida pelos criminosos quando descarregava de um caminhão materiais de construção na porta de sua casa. Populares disseram que os suspeitos são jovens com idades aí entre 20 e 24 anos. Um absurdo que acontece na capital, aconteceu ontem na capital de Salvador. Etevaldo Almeida Mascarenhas, de 54 anos, foi executado a tiros na porta de sua casa. Isso é um absurdo, é o que traz a manchete do Jornal à Tarde desta quinta-feira. Bom, eu continuo falando sobre as manchetes dos jornais impressos no próximo bloco. Continue com a gente aqui no Cidade Já, eu volto em instantes. De volta com o Cidade Já, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Aqui você tomando café, já está preparando seu café antes de sair de casa e você fica bem informado aqui no Cidade Já. E eu já quero aproveitar para nós irmos lá fora novamente para saber como é que está o tempo, se está chovendo aqui em Itabuna. Nesse momento os termômetros registram 20 graus aqui na nossa cidade. Você vê, ó, todo mundo de guarda-chuva aí. Muita gente foi pega de surpresa, o pessoal que saiu de casa ainda não estava chovendo, foi pego de surpresa, mas tem muita gente que saiu esse horário aí e já pegou boa parte dessa chuva. O fluxo de veículos já aumenta nesse horário, você vê imagens ao vivo, você que é de fora aqui de Itabuna, essa é uma das principais avenidas da cidade, que dá também a saída da cidade para a cidade de Ilhéus. Então, bom dia, você também da cidade de Ilhéus, você confere o trânsito na nossa cidade. A gente sabe que quando começa a chover, há também um transtorno, toda aquela exaltação aí dos motoristas, mas é preciso ter muita paciência. A gente entende que quando chove o fluxo de veículos, o fluxo de carros, né, é maior em todas as cidades, é claro, do nosso Brasil, e aqui em Itabuna não é diferente. Lembrando para você que durante toda a manhã, durante todo o dia, nós traremos informações para você aqui no Cidade Já sobre a questão do tempo. Amanhã nós vamos falar também sobre como fica a temperatura, a previsão do tempo para todo o fim de semana. Bom, estamos no Setembro Amarelo e você achava que a gente não ia falar sobre esse tema? Jamais, a gente tem que tratar, é um tema muito importante. Esse mês é lembrado como o mês de prevenção ao suicídio, o famoso Setembro Amarelo. E a gente traz um dado para você aqui: um suicídio ocorre a cada 40 segundos no mundo e a cada 45 minutos no Brasil. Esses são dados do Ministério da Saúde. Segundo a Associação Psiquiátrica de Brasília, o Brasil é o 8º país no mundo em número de suicídios. Bom, e para conversar melhor sobre esse assunto, para a gente bater um papo
sobre suicídio. Aqui no estúdio do Cidade Já, eu recebo o psicólogo Roberto Brasil, que já está aqui no estúdio e conversa conosco sobre esse assunto. Roberto, desde já, seja bem-vindo ao Cidade Já. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Um bom dia a você, Oswaldo, telespectadores. Muito bem, Roberto. A gente já começa com esses dados que nos deixam um tanto assustados, né? Sim. Nos deixa assustados esses dados que são do Ministério da Saúde, também da Associação Psiquiátrica de Brasília. E, a princípio, comenta comigo sobre essa questão desses dados. São dados alarmantes e é um tema muito importante que a gente precisa conversar. A gente não pode passar batido sobre o tema suicídio, né? Sim, claro. Primeiro que esses são dados que estão tabulados, certo? E ainda existem os dados que não são tabulados, porque ainda existe um estigma muito grande acerca do suicídio. O tabu está instalado porque as pessoas não querem falar sobre isso. Que motivo, o que leva um sujeito a cometer o suicídio? Não é? São vários fatores. E não existe classe social para isso. E as pessoas que têm um poder aquisitivo que cometem suicídio, muitos não querem serem evidenciados no quadro epidemiológico para poder ser tabulado nessa estatística aí, certo? É alarmante, vem crescendo gradativamente no Brasil e no mundo, tá? No Brasil, de 2012 para 2017, cerca de mais de 11 mil pessoas cometem suicídio. Do mundo todo, ultrapassa 1,5 milhão de pessoas. Assustador. É assustador mesmo, tá? Mas a questão toda, quando se fala de suicídio, a gente fica perguntando, que suicídio é esse? O que é suicídio de fato? O que leva esse sujeito a tirar a própria vida? O que leva um médico a cometer suicídio? São coisas que a gente fica se perguntando, Roberto, me permita. São questionamentos que a gente faz a respeito desse tema, porque são pessoas que aparentemente não têm motivos, né? No caso, a gente julga pela aparência, são pessoas que aparentemente não têm motivos para fazer, né, para tomar esse tipo de atitude. E aí, de repente, a gente fica sabendo, e muitas vezes já teve caso aqui em Itabuna de pessoas também ligadas à saúde, né? Psiquiatras, psicólogos. Sim. Psiquiatra fulano de tal se suicidou, se jogou, se arremessou do seu apartamento. E aí toda a comunidade se questionando sobre essa questão da saúde mental, sobre essa questão também do suicídio, né? E é o que você falou aí. Exatamente. Hoje tem uma classificação entre, primeiro, adolescentes cometendo suicídio, idosos, a partir de seus 75 anos por aí, certo? A classe médica, professores, policiais. É o quadro de pessoas que cometem suicídio. Mas o que leva esse sujeito a cometer esse suicídio? Vamos pensar da seguinte maneira. A gente nasce sendo ensinados que a gente precisa, de fato, crescer, estudar, ter um emprego, entrar na faculdade, certo? Ter a profissão dos sonhos, certo? Ter ascensão social e econômica. E quando isso não acontece? Existe uma pressão em cima. Essa pressão social em torno desse sujeito é grande demais. Aí começa a ser instalado o vazio existencial. Que vazio é esse? É o vazio de não se sentir pertencente, mas esse ambiente externo. É a sensação de você não se sentir mais ajustado na família. Recentemente, aqui em Itabuna mesmo, teve um jovem que cometeu suicídio e as pessoas já associaram à depressão. As pessoas associam sempre, mas a pessoa era tão feliz, a pessoa sempre proativa. Mentira, ninguém dorme e acorda dizendo, eu vou me matar. Muito pelo contrário. Essa pessoa já começa a mostrar indícios, sim. São as famosas pessoas chamadas pessoas invisíveis. Então as pessoas que elas cometem, a maioria das pessoas que cometem suicídio, é o que você traz pra gente aqui nessa manhã, elas não acordam, como você falou, elas não mudam, né? Não tem essa ideia de uma hora para outra. Elas já vêm amadurecendo isso há algum tempo? Exatamente. É quando os desajustes, um dos índices principais são o ajustamento familiar. As pessoas, quando não têm essa relação familiar saudável, certo? As relações começam a se tornarem tóxicas, tanto familiar, relações amorosas, relações de trabalho, essa relação de poder, de hierarquia, onde as pessoas não conseguem lidar conta mais do trabalho. Essas relações onde as pessoas não conseguem lidar mais com o meio social. Porque hoje você precisa se sentir pertencente a um grupo. Na medida que você não se sente pertencente mais a um grupo, você não consegue ver mais sentido em acordar, em trabalhar, em sair com o namorado, o esposo ou a esposa. Você começa a perder a vontade de sair, a vontade de existir.
por que eu devo estar aqui? E as pessoas, quando vão falar sobre suicídio, elas falam simplesmente pelo cometer o suicídio. Mas eu quero que as pessoas também comecem a ter um olhar sobre esse sujeito, que é olhar mais humano. Né? Mais humano. É um sujeito dotado de história, de valores, de potencialidades, certo? É aquela velha história, nem todo mundo está preparado para a solidão. A solidão é a ausência do outro. Tem gente que consegue conviver sozinho, mas e essas pessoas que não conseguem viverem sozinhas? Que não conseguem estabelecer relações saudáveis de afeto? Essas pessoas que não conseguem ter ascensão profissional que tanto anseiam? Essas pessoas que não conseguem lidar com a pressão social? Essas pessoas que não conseguem entrar numa relação amorosa de maneira saudável e sair de maneira saudável? Hoje em dia existe uma codependência do outro muito grande. Isso vai levando, são dispositivos disparadores para que esse sujeito tire a sua própria vida. Esse ano em especial, 2017, foi lançada na Netflix uma série chamada Os 13 Porquês. Sim, sim. Que foi o boom, né? Toda a sociedade da psicologia, da psiquiatria começou a falar sobre essa série. No mundo todo foi um comentário realmente quando saiu. E foi um sucesso, porque ela, de fato, ela tem dispositivos que podem promover, levar esse sujeito a pensar na ideação suicida. Sim, tem. Mas ela promoveu a possibilidade de se falar abertamente sobre um tema que é tabu ainda na sociedade. Essa série ela vai retratar autoestima baixa, o bullying nas escolas, o não se enquadrar no meio, num grupo, certo? Vai retratar a homossexualidade. Ela retrata vários fatores que estão evidentes na sociedade. As pessoas parecem que elas insistem em não querer enxergar, certo? Concomitante a isso, cria-se a brincadeira perversa da baleia azul, onde jovens entram nessa brincadeira perversa e não conseguem sair. E as pessoas começam a achar que isso é uma brincadeira. Não. A baleia azul, a questão da perversidade da baleia azul não está na cor da baleia. Está na história desse sujeito. Não é qualquer sujeito que vai entrar nessa brincadeira. É um sujeito que está frágil, está fragilizado emocionalmente, não tem estrutura emocional estável. É verdade. Roberto, a gente vai dar uma paradinha, a gente continua falando sobre o tema esse suicídio. No próximo bloco, aqui no Cidade Já, continue com a gente, o intervalo é rápido. De volta com Cidade Já aqui pela TVI Canal 13, você que acompanha também a gente pela internet, tvi.tv.br. A gente continua falando sobre esse tema, suicídio. Estamos no mês de setembro, conhecido como Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio. Aqui nos nossos estúdios, para você que ligou seu televisor agora, eu recebo o psicólogo Roberto Brasil. Ele conversa com a gente, continua conversando com a gente aqui no estúdio sobre esse tema suicídio. Bom, Roberto, antes de irmos para o intervalo comercial, a gente falava sobre a polêmica do jogo Baleia Azul e também sobre a questão de um seriado, né, americano. Conta um pouco mais para a gente sobre essa questão da baleia azul e de que forma isso ganhou essa proporção aqui também no Brasil. A baleia azul, quando ela chegou no Brasil, foi em maio por aí. Perdão. Eu não me recordo agora o país que o sujeito criou. Ele trouxe essa brincadeira perversa através das redes sociais para poder pegar pessoas, onde ele pega pessoas jovens que têm uma vida social, uma vida familiar frágil, certo? Onde ele não consegue lidar com isso. E esse sujeito entra, só que na medida que ele entra nessa brincadeira, são 50 etapas, o passo a passo. Sim. É a fórmula mágica para você tirar a sua própria vida. Onde você diz, olha, hoje você aceita e te manda uma mensagem, você aceita. Primeiro passo. Segundo passo, agora você tem que, à meia-noite, subir em cima de um prédio e tirar uma foto de lá. Se você não fizer, eu vou até você. As redes sociais estão aí para mostrar isso. Quem criou a brincadeira perversa da baleia azul, simplesmente criou pegando esses jovens que insistem em viver em função das redes sociais, certo? Que tem uma vida familiar frágil, não tem uma estrutura familiar saudável, alicerçada, certo? E esse sujeito acaba entrando sem saber como lidar com isso, achando que vai ser uma brincadeira, como um dispositivo que ele vai e que ele pode sair a hora que ele quiser. Então, no caso, me permite te interromper, essas pessoas elas são escolhidas a dedo, é isso? Não é algo aleatório? Não é algo aleatório. Muito pelo contrário, ao que se diz hoje.
escolhe-se pessoas, que as pessoas que recebem mensagem, hoje o índice comprova, as pessoas que receberam a mensagem da Baleia Azul são pessoas que não têm uma vida, uma estrutura emocional saudável, certo? Não têm uma família estruturada, não têm relações saudáveis, sociais, são pessoas que têm autoestima baixa, são pessoas que não se sentem enquadradas no padrão social, adolescentes, porque hoje a gente entende que a adolescência é o momento, é o período onde o sujeito ele desenvolve, o corpo muda, a voz muda, o comportamento muda, onde há o descobrimento do eu, certo, da sua própria identidade. Sim. E na medida que esse sujeito ele não vai desenvolvendo de maneira pontual, ele procura um caminho. Que caminho é esse? É o que esse sujeito criou na Baleia Azul. Bom, Roberto, trazendo também essa questão, é muito pertinente a gente falar das redes sociais, né? O que a gente comentava aqui em off, né, antes de a gente entrar no ar, tem muita gente que olha, principalmente hoje com a rede social chamada Instagram, tem muita gente que olha realidades diferentes da sua. Poxa, a menina, a garota, ou até o rapaz também olha e fala, poxa, eu não tenho esse corpo. Eu não frequento esses lugares, né? Em tempos onde a gente registra tudo, e onde existem pessoas que são fakes, porque a gente sabe que nem todas aquelas pessoas que postam todas aquelas fotos, elas realmente vivem aquela realidade, principalmente na questão financeira, e aí fazem toda aquela ilusão, e quem vê se sente mal por não se enquadrar naquelas questões. Fala um pouquinho pra gente sobre essa questão das redes sociais, principalmente para os jovens. Olha, a rede social ela é benéfica, a gente não pode dizer que não, muito pelo contrário, mas a maneira que está sendo utilizada que é o grande problema, é a grande questão. Hoje, quando você sai, tira milhões de fotos, isso não é só jovens não, tá? É todas as idades. Homens e mulheres hoje vivem com o celular na mão, tirando fotos, precisando registrar. Você sai para jantar com um amigo, com a namorada ou com a família, você tira a foto do prato, só que não basta apenas tirar a foto do prato. Você tem que ver o melhor ângulo dessa foto e postar. Se você tem um maior número de likes, ok. Se você não tem, começa a cair a autoestima. Puxa, por que eu não recebi o número de likes que eu tanto queria? Verdade. E não é qualquer prato, não é qualquer restaurante, né? Exatamente. Às vezes as pessoas até se arriscam a ir para um restaurante, a comprar, né, um tipo de alimento que não cabe no seu bolso, né? Exatamente. Mas ela se esforça para o quê? Porque ela precisa mostrar aquilo, né, Roberto? Sim, sim. Hoje a gente vive a geração do ter para ser. As pessoas estão deixando de lado o ser para ter. Ter o carro do momento, o celular do momento, a roupa do momento, ter a vida tão sonhada, a famosa pílula da felicidade, não é? Quando na verdade esse sujeito vai perdendo a sua própria identidade, deixando de ser. Você sabe que é ilusão. Exatamente. O ser humano hoje ele chegou a um ponto de que hoje é naturalmente o ser humano utilizar personas, as máscaras sociais. Sim. Você é o Roberto profissional, o Roberto filho, o Roberto pai, o Roberto amigo. E quando eu chego em casa eu preciso tirar essas personas e ser eu. Mas quem sou eu? É fora dos holofortes. É difícil identificar isso. Porque as pessoas hoje elas estão vivendo um mundo muito imediatista, muito instantâneo. Essa geração fast food, sabe? Tudo muito rápido, muito efêmero, muito líquido. Isso vai ocasionando, vai levando o sujeito e o adolescente em especial a viver em função desse pensamento mágico. Porque a adolescência hoje tem um termo chamado pensamento mágico, onde o adolescente ele usa a capa do super-homem ou a capa da supergirl e acha que nada vai acontecer com ele. Muito pelo contrário, tudo está acontecendo com ele, certo? A mudança corporal, a mudança comportamental, o cérebro vai desenvolver, vai amadurecer, certo? Ele é pressionado a ser alguma coisa. Só que antes de ser alguma coisa, ele vai buscando ter. E quando você chega na fase adulta, você percebe que a vida tão sonhada, tão idealizada pelos comerciais, pela mídia, não acontece. Verdade. Roberto, me permite te interromper, nosso tempo já está acabando. Sim, infelizmente, é um tema bem amplo, é muita coisa para a gente conversar. Mas para a gente finalizar, Roberto, para quem precisa de ajuda, o que fazer, né? Nessa situação, ou até um familiar, rapidamente, quais atitudes a gente pode tomar? A atitude que a gente precisa tomar hoje é começar a olhar o outro, enxergar o outro, as famosas pessoas invisíveis. A gente precisa começar a deixar a era, não é deixar o talk screen, mas começar a ter a era ser mais afetivo, começar a tocar mais o outro, a perceber melhor o outro. Se você tem um amigo
que está se isolando, que está com a autoestima baixa, que fica o tempo todo repetindo, colocando nas redes sociais que está sentindo isso, sentindo aquilo, tente se perguntar o porquê que ele está fazendo isso. Tente se aproximar dele, mas sem julgar, sem criticar. Criticar hoje é muito fácil. A gente precisa agora falar assim, eu estou com você. Caso você perceba que esse sujeito ele não está conseguindo dar conta, indique um profissional de psicologia. É muito importante para poder ajudar, orientar, para que ele possa dar um novo significado à sua vida. Muito bem. Obrigado, Roberto, mais uma vez pela oportunidade. Eu conversei com o psicólogo Roberto Brasil e o tema do Cidade Já hoje foi suicídio. Bom, ótimo dia para você. Continue acompanhando a programação da TV e às 11h30 eu volto com muito mais informação para você. Tchau, a gente se vê.